Olá, pessoal! Dando sequência às discussões da nossa disciplina, leitura e interpretação textual, nós viemos falando desde o início do ano sobre os níveis do texto. Então, nós falamos do nível fundamental, quando eu falei das relações de oposição. Depois nós falamos do nível narrativo, em que eu fiz a distinção entre narratividade e narrativa. E nessas aulas que nós estamos vendo agora, que nós vamos para o texto temático e o texto figurativo, nós adentramos no terceiro nível do texto, que é no nível discursivo. Então, o objetivo da nossa videoaula de hoje vai ser compreender o nível discursivo do texto, a fim de assumir competência na leitura crítica de diferentes gêneros discursivos. Quando nós falamos de níveis, nós estávamos falando de diferentes dimensões que o mesmo texto possui. A partir dessas duas dimensões, de entender as relações de oposição, depois de entender o próprio percurso da narratividade, ou seja, da progressão, o nível discursivo vai se dar, como o próprio nome diz, nas relações semânticas. Então, em função de discursivos, as relações semânticas, ou seja, alguns efeitos de sentido que são pressupostos pelo autor do texto e que cabe ao leitor competente resgatar. Para ilustrar isso, é importante a concepção dos dois primeiros temas específicos, que se eu estou falando de texto figurativo, se eu estou falando de texto temático, eu preciso que vocês diferenciem o que é uma figura do que é um tema. Então, para os estudos linguísticos, nós entendemos como figura os elementos que são do mundo real, do mundo natural, real ou ficcional. Então, pessoas, objetos, elas remetem ao mundo natural, esse mundo mais concreto, né? As relações que são percebidas por meio dos sentidos, olhos, ouvidos, nariz, né? Pelos nossos principais órgãos aí de sentidos, e essas relações que se estabelecem com uma certa concretude. Quando nós vamos falar de tema, nós estamos pensando em elementos de categorização e de ordenamento da realidade. Então, aqui vão entrar os recursos mais abstratos. Pensem que as figuras estão já que nós já vimos tipologias textuais, as figuras, os textos figurativos que estão compostos por figuras, eles estão mais para os textos narrativos, enquanto os textos temáticos, dada sua relação com o abstrato, eles estão mais vinculados aos textos dissertativos. Entretanto, uma das coisas que nós não vamos dicotomizar, separar, é que sempre um texto vai ser ou figurativo ou temático, em função de que, quando nós pensamos na composição de um texto, o autor pode recorrer a algumas figuras a fim de que o leitor chegue a algumas questões temáticas. E isso nós vamos observar, principalmente se nós pegarmos aí os textos que são selecionados nos vestibulares específicos, frequentemente são selecionados textos dissertativos, e nos textos dissertativos, o que vai acontecer? Frequentemente vai se recorrer a elementos do mundo natural, um exemplo, ou um objeto, a fim de repente, um objeto por metonímia, ou uma exemplificação, fazendo um caráter fazendo uma relação lógica de uma premissa menor para uma premissa mais geral. Então, significa que nos textos temáticos, ou seja, os textos principalmente dissertativos, também vai aparecer, por exemplo, figuras que vão fazer essa conjunção. Pensando nisso, eu trouxe inicialmente para vocês um poema do Craveirinha, de 1980, e nesse poema ele ilustra da seguinte forma: Grito Negro é o título. Eu sou carvão, e tu arrancas-me brutalmente do chão, e faz-me tua mina, patrão. Eu sou carvão, e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz nas eternamente, não, patrão. Eu sou carvão, eu tenho que arder sim, e queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão, tenho que arder na explosão, arder até as cinzas da maldição, arder vivo como o alcatrão, perdão. Meu irmão, até não ser mais a tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder e queimar tudo, com fogo
da minha combustão. Sim, eu serei o teu carvão, patrão. Então, o texto aqui do Craveirinha foi analisado num artigo científico do Gama, tá, dessa autora, e nesses aspectos, Gama, Oliveira e Mariano, no artigo lá de 2017, e o que eu achei interessante, observem as seleções vocabulares. Então, quando nós estamos falando de texto figurativo, e nós estamos falando de texto temático, a primeira coisa que nós teríamos que observar é como são organizados a seleção de vocábulos para garantir a coerência e os efeitos de sentido que o leitor pretende atingir. Então, observem como acontece ao longo desse poema. E tu arrancas-me brutalmente. Arrancas-me brutalmente é do mundo concreto, é uma figura. E o que significa essa figura em termos temáticos? A exploração, né? E como eu sou carvão, nós já sabemos que é a exploração do povo negro. Eu sou carvão, e tu acende-me, patrão. Acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não patrão. Aqui, quando ele fala, eu sou carvão, acende-me para servir-te eternamente, retoma a exploração. Mas ele tem um mas adversativo, mas eternamente não patrão, ou seja, aí uma alusão a uma possibilidade de liberdade quando aparece essa adversativa mais eternamente não patrão. E tenho que arder sim, e queimar tudo com força da minha combustão. Quando ele fala que ele tem que arder sim, e queimar tudo com força da minha combustão, ele já há um pressuposto aí de que para atingir essa liberdade é necessário arder sim, né? Queimar tudo, transgressão, e com força e combustão, revolta. Percebam que arder, queimar tudo, força e combustão também são elementos concretos da vida real, enquanto remetem a elementos temáticos que são mais abstratos, como a transgressão e a revolta. Seguindo, tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais a tua mina, patrão. Então, eu tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição, o sofrimento das inúmeras gerações. E como é arder vivo, né, como o alcatrão, meu irmão, vamos pensar aí as meu Deus, as plantações, né, de fumo, né, por isso alcatrão, meu irmão, dor e sofrimento, até não ser mais a tua mina. Quando ele fala até não ser mais tua mina, patrão, é a liberdade, até ele não ser mais um mero quê? Um mero escravo, ele ter direito à liberdade. Tenho que arder e queimar tudo com o fogo da minha combustão. Então, quando eu tenho que arder, aqui, gente, o arder não é mais o arder o arder aqui é um arder de transgressão, de revolta, de lutar contra esse ser a mina do outro, ou seja, ser objeto de riqueza do outro. E segue, eu serei o teu patrão, eu serei o teu carvão, patrão. Então, uma decisão de luta e liberdade, já que ele falava que ele tem que queimar tudo com fogo com a minha combustão, que é a transgressão e a revolta, esse arder aqui, esse ser carvão agora, é ser carvão, eu serei o teu carvão, patrão, ou seja, eu vou lutar contra você, né? Como eu vou te queimar também. Então, nós observamos aqui, na coluna figuras em negrito, eu marquei elementos concretos, tá? Elementos que são da vida natural, elementos que podem ser reais ou fictícios, mas que eles têm uma natureza concreta. Arrancar, brutal, carvão, servir, acender, força, queimar, combustão, cinzas, arder, não ser mina, arder, queimar, combustão e patrão, elementos concretos, que remetem a algumas temáticas. Então, o objetivo do autor ao longo do texto é organizar figuramente um texto, já que o texto ele quase segue como uma narrativa, né, um percurso. Em termos de narratividade, nós temos aqui um movimento de entendimento da situação atual, de que ele é um ser explorado para que uma determinada força de coerção social siga, ou seja, para que esse sistema
de trabalho siga essa exploração, mas que ele entende que ele deve lutar pela liberdade e que para essa liberdade chegar vai ser necessário o quê? Ele arder no sentido de transgredir algumas regras que estão impostas por meio de uma revolta, tá? E que isso sim vai gerar dor, sofrimento, entretanto vai culminar numa liberdade, tá? Então ele decide por eu vou continuar, eu vou continuar sendo o seu carvão, a sua força motriz para a riqueza, ou eu vou, a partir de agora, eu serei o teu carvão, ou seja, eu vou lutar pela minha liberdade. Seguindo, nós podemos observar esse movimento também em alguns textos. Peguei um trecho porque os textos da UEM em específico são textos mais temáticos, não textos figurativos. Eles deixam os textos figurativos para a parte da literatura e os textos temáticos que envolvem as relações semânticas mais abstratas, eles acabam deixando para a parte de língua portuguesa. Então, no PAS 3 de 2010, por exemplo, não coloquei o texto inteiro, porque os textos são grandes, eles colocam os ataques à universidade pública, do Paulo Bertotti. O ministro da Educação tem promovido cortes nas receitas das universidades federais e manifestado sua opinião sobre os cursos de humanidades, os quais não produzem retorno imediato ao contribuinte, como ocorre em engenharia e medicina, por exemplo. É uma pena que o ministro não reconheça a relevância e a variedade de conhecimentos criados nas instituições públicas, tanto nas ciências básicas quanto nas aplicadas, a despeito do crescente e preocupante crise de financiamento. O que a gente observa ao longo do texto aqui? Tá? Nós podemos observar, em termos de figura, eu tenho elementos concretos, o ministro, as universidades públicas marcadas, que vão remeter a alguns temas, redução do investimento e hierarquização das ciências, em função de que se coloca um patamar maior e um patamar maior algumas ciências, né, ciências exatas e saúde, em função das humanidades. Então, eu tenho uma congregação ou uma união da figura ministro, universidades, né, por meio, para ilustrar, posso colocar educação também, para ilustrar um determinado tema. Ou seja, nós podemos pensar que figura e tema se complementam para concretizar os sentidos. Então, normalmente, nós podemos pensar, sim, que um texto ele é figurativo e que um texto é temático. Pensando textos figurativos, os textos mais vinculados a uma descrição real ou fictícia de um determinado fato ou segmento que acontece, que pode acontecer no mundo natural, de uma maneira concreta, pensando aí nessa descrição nesses textos descritivos e narrativos. E sim, nós podemos pensar nos textos temáticos, os textos dissertativos, que envolvem argumentação, envolvem agenciamento de ações, né, de caráter abstrato com uma determinada fidelidade. Então, nós percebemos aqui que o texto, ao começar narrando, por exemplo, a situação atual de desprestígio por parte do ministro, né, sobre a contribuição, o investimento do governo nas universidades federais, ele serve de figuração para a discussão do tema, redução de investimento e, principalmente, hierarquização das ciências, né, de que uma ciência teria uma expressão valorativa maior do que a outra, em função de que haveria um retorno imediato, concreto, mais em um tipo de ciência do que outro. Depois, nós podemos pegar aqui no FPR de 2019, que apareceu o seguinte texto: para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças. Deve-se ficar especialmente atento quando o aparelho for usado perto de crianças. Não utilize o aparelho para outros fins, além dos previstos nesse manual. Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro tipo de líquido. Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma da indicada na etiqueta localizada no aparelho. Fonte, mídia, manual do usuário. O que a gente observa aqui? A gente tem um texto instrucional, né, ou que é um texto injuntivo dentro das categorias ali tipológicas. Em termos de figuras, esse texto já aparece de antemão material, embalagem, manual, crianças, que são elementos concretos, né, do mundo real. E em termos de tema, nós sabemos que o tema é cuidados a serem tomados com
a utilização de alguns equipamentos. Isso significa dizer que, quando nós pensamos em textos figurativos e quando nós pensamos em textos temáticos, quando eu entendo o que nós entendemos por textos figurativos, aqueles nos quais há uma maior atenção às figuras, elementos naturais e concretos do mundo real ou fictício. Então, aqui vão aparecer elementos, verbos visuais do mundo natural, vão aparecer situações, por isso está vinculado mais aos gêneros narrativos. Esse efeito imprimindo automaticamente um efeito de realidade. Perceba que, se nós fôssemos comparar o texto 1, que é o do PAS 3, tá, sobre investimento nas universidades, com o texto 2 do IFPR, o que nós vamos observar? Se nós fôssemos pensar em termos de predominância, nós temos no primeiro um texto um texto temático figurativo, com uma ênfase maior no temático para o texto da UEM, e no texto da UFPR nós temos um texto mais o quê? Nós temos um texto também em que se percebe um certo tema sendo discutido, que é a importância de seguir algumas orientações, né? Dicas ou ordens a serem seguidas. Entretanto, a maior parte de predominância se dá nos elementos figurativos. Então, a essência, embora seja um texto figurativo temático, a predominância se dá no texto figurativo. Então, nós temos aí diferenças. Obviamente, o que eu posso dizer, observando as provas da UEM, a UEM sempre vai para o lado mais dos textos jornalísticos, dissertativos e argumentativos, tá? Então, vocês vão observar o seguinte, que as figuras vão aparecer como um suporte para se conduzir o leitor ao tema. Em termos de tematização, quando nós pensamos em tematização, ou seja, qual que é a importância de se compreender se um texto é figurativo ou se um texto é temático? A importância é para chegar ao processo de tematização. Se a tematização, ela se dá pelo encadeamento de elementos concretos, palavras da mesma rede semântica, ou seja, eu vou falar de educação, vou falar de educação, escola, caderno, lápis, professor. Eu estou numa tematização concreta, né, por meio da figuração. Ou eu posso trabalhar com buscar discutir a temática qualidade da educação por meio de recursos mais abstratos, sucateada, desprestígio, tá? Então, automaticamente, a forma como eu posso apresentar a figuração de uma escola pode me remeter a um tema como, por exemplo, o desprestígio da educação, tal como acontece no texto 1 da UEM, que ele utiliza uma figuração inicial, que é uma notícia, né, um fato real do mundo, a fim de discutir o quê? A tematização, hierarquização e desprestígio das ciências humanas dentro do processo de investimento educacional brasileiro. Em termos de texto figurativo ou texto temático, o que a gente pode entender? Um texto deve integrar-se, o que vocês podem estar se questionando, um texto deve integrar-se à categoria figurativa ou à temática? Tá? Um texto não deve obrigatoriamente se integrar a uma categoria ou outra. Tá? O que nós podemos pensar é que os textos sempre terão uma predominância de uma categoria ou de outra categoria. Tá? Entretanto, essa integração das duas é bastante coerente e esperada para se garantir a coerência do texto. Em termos de tematização, como que nós vamos chegar aí à conclusão se é um texto mais figurativo ou um texto mais temático? Observe ao longo da construção textual quais são os elementos que são reiterados. São reiterados exemplos do mundo concreto e real ou são reiterados categorias abstratas de organização e de sistematização do saber? Automaticamente, por meio dessa observação das reiterações, ou seja, quais foram os elementos reiterados pelo autor ao longo do texto, vocês vão chegar a uma conclusão se o texto ele é mais figurativo ou se o texto ele é mais temático. Observe que se nós voltássemos lá no nosso primeiro texto, que é o poema,
que eu trouxe para vocês, vocês vão observar que aquele poema, ele é um poema extremamente figurativo, né, porque há uma reiteração de elementos concretos, e a partir desses elementos concretos nós chegamos à compreensão de qual é a temática discutida no poema. Entretanto, para sua organização, ele recorre a elementos figurativos do mundo concreto, como carvão, como patrão, como todos aqueles elementos que nós destacamos na coluna inicial. Para que serve pensar a tematização e a figurização dentro da disciplina de linguagem, de leitura e interpretação? Dentro da disciplina, vocês podem pensar que é a partir dessas reiterações que nós vamos observar uma continuidade semântica, que automaticamente vai conduzir à coerência textual. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre o sucateamento da educação, se o meu tema é o sucateamento da educação pública brasileira, eu não posso colocar sem uma adversativa, sem uma observação específica, por exemplo, uma escola pública que teve um ranking no PISA extremamente elevado em detrimento das outras. Por quê? Porque vai haver o quê? Eu estou fazendo uma figuração, trazendo um elemento do mundo real, mas trazendo um elemento do mundo real que contradiz a temática que eu estou discutindo, então, o que eu estou defendendo. Então, eu tenho aqui o que nós chamamos de incoerência, né? Por quê? Porque daí vai acontecer se fosse na narrativa, nós consideramos uma inverossimilhança. Mas, quando dentro do texto argumentativo, nós vamos entender que houve o quê? Houve uma incoerência. A partir disso, vamos para a síntese da aula de hoje. As figuras, né? Quando nós pensamos em figuras, nós estamos pensando em elementos concretos do mundo real. Esses elementos concretos podem ser pessoas, seres, ações. E quando nós pensamos em tema, nós estamos pensando em questões abstratas, ou seja, nós estamos pensando em categorizações, organizações semânticas e de sentido. Portanto, concretude e figuração para o narrativo, enquanto temático e abstrato para os textos argumentativos. Entretanto, nós precisamos pensar que as figuras e os temas, em conjunto, produzem sentido e possibilitam a validação de uma interpretação. Lembra-se que um dos preceitos básicos de leitura e interpretação é que eu preciso que vocês, ao longo da leitura, que vocês observem pistas que validem ou não as asserções que são colocadas ali dentro das perguntas. E essas pistas podem ser, por exemplo, figuras que aparecem ao longo do texto para chegar a uma conclusão acerca de um determinado tema. Então, de novo, nós voltamos. Quando nós pensamos num leitor competente e crítico, é aquele que consegue ler além daquilo que foi dito. Ele consegue verificar que um determinado exemplo, ou seja, uma determinada figura que foi colocada naquele texto, ela tem uma função crítica e de vincular o leitor, de direcionar o leitor a uma determinada temática. Tudo bem? Ficamos por aqui e na próxima aula nós vamos discutir aí algumas questões de interdiscursividade, de intertextualidade, que também são recursos que precisam ser observados por vocês ao longo da leitura, tá? Um abraço para vocês e até semana que vem.